do verso 22 ao 33, né? Mateus 14, do 22 ao 33. Amém? Diz assim, ó. Jesus anda por cima do mar. Mateus 14, 22. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Observe esse detalhe. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. E então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Meus irmãos, eu costumo dizer que nos textos mais conhecidos das Escrituras, nós temos as maiores mensagens, né? Acho que foi numa dessas terças-feiras lá na minha congregação, lá onde nós pastoreamos, que pela primeira vez na minha vida, depois de todos esses anos, pastor Zé, no Evangelho, né, pregando o Evangelho, eu estava dando um ensino sobre o texto da passagem do cego de Jericó, né? Então, o Evangelho é uma coisa assim muito de marqueteiro, né? Porque tem uns textos, a viúva do azeite, a mulher do fluxo de sangue, o publicano Zaqueu, o próprio cego de Jericó, que eu já mencionei. E muitas passagens, elas são tão conhecidas, como esse texto aqui, que quando alguém lê um texto desse, a gente desanima, né? A gente fala assim: poxa vida, eu não acredito que eu saí de casa para ouvir isso de novo, né? Mas eu quero chamar a sua atenção para a realidade dessa passagem aqui. O texto que a gente leu mostra Jesus acalmando a segunda tempestade. Então, o que eu queria colocar com você é o seguinte: quando você lê o relato dos evangelhos, você tem que fazer uma observação. Por exemplo, os grandes teólogos, os grandes eruditos, eles dizem o seguinte: que tudo o que é muito importante no ministério de Jesus é sempre narrado pelos 4 evangelhos, certo? Inclusive, essas pessoas, eles fazem um exame tão detalhado, tão profundo dos relatos dos evangelhos, que eles numeram, né, a quantidade de milagres que Jesus fez e que estão narrados pelos 4 evangelistas, né? E aqui nós temos o quê? Jesus acalmando aquilo que a gente chama de a segunda tempestade. Porque Jesus, olha que coisa interessante, né? Às vezes a gente lê tanto e se perde. Jesus acalmou a tempestade 2 vezes e multiplicou o pão, os pães também por 2 vezes. Então você não pode, quando você lê os evangelhos, você não pode fazer confusão com esses fatos. Você precisa organizar esses fatos numa ordem correta, cronologicamente. Então, qual é a ordem correta? A ordem correta é o seguinte: quando você lê Mateus 8, Jesus acalma a primeira tempestade. Então, ali é a primeira tempestade. Quando você chega em Mateus 14,
você lê sobre a primeira multiplicação dos pães. A primeira multiplicação dos pães é reconhecidamente tida como um dos maiores milagres que Jesus fez, porque são um dos poucos milagres que estão narrados por Mateus, Marcos, Lucas e João, de forma detalhada. E na sequência, logo após a primeira multiplicação dos pães, que é considerado um dos maiores milagres, Jesus, então, ele faz os discípulos passar pela segunda tempestade, que é o texto que a gente leu. E a segunda multiplicação, os evangelistas narram depois, ok? Então, quando você lê os evangelhos, para você entender essas coisas que a gente acabou de ler aqui, numa maneira bem organizada, na sua mente, no seu entendimento, em vez de você não pode fracionar. Você tem que pegar o que está relatado pelos 4 evangelistas, como se fossem as 4 peças de um quebra-cabeça, e você vai juntar tudo e fazer uma história só. Aí você vai ter uma sequência correta do que realmente aconteceu. Por quê? Porque Mateus, ele narra detalhes que só ele narrou. Aí, se você lê Marcos, Marcos também solta mais algumas pérolas que só ele que narrou. E também João, né? Então, para você entender aqui, essa tempestade, você tem que observar o que está registrado no Evangelho de João, que logo depois que Jesus multiplicou os pães, veja como o povo reagiu ao milagre. No Evangelho de João, no capítulo 6, mais precisamente nos versos 14 e 15, nós lemos assim, ó. João 6 e versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, quando Jesus ele realizou a primeira multiplicação dos pães, qual foi a reação da multidão? A multidão esperava Cristo. E eles esperavam um Cristo que jeito? Um Cristo político. Um Cristo que viesse trazer uma libertação política. Então, quando eles viram Jesus fazer aquele enorme milagre, eles entenderam errado o milagre. E então, eles disseram assim, olha, vamos fazer dele um rei. Porque o povo, né? O Osé bem falou aqui, que crente gosta de comer, né? Então, Jesus tinha feito aquele tamanho milagre, né? Em pleno deserto. Então, ele disse, vamos fazer dele um rei. Por quê? Porque a ideia era o seguinte, a ideia era colocar Jesus num trono e fazer com que ele se revoltasse de forma militar contra Roma e estabelecesse um reino terreno e político. Então, aquilo ali, por trás da euforia da multidão, o que é que estava ali? Estava o diabo trabalhando para desviar o Senhor Jesus da cruz, certo? Então, quando Jesus viu aquilo, aí eu quero te perguntar, quando os discípulos, né, os discípulos que viviam brigando, e eles viviam brigando entre si, dizendo assim, ó, quando ele trazer o reino de Deus, eu vou ser maior que você, né? Aí o Judas, o que o Judas pensava? Quando ele trouxer o reino de Deus, é o que você é o tesoureiro, né? E ele já estava roubando, ele não via a hora que o reino de Deus chegasse, para ele poder roubar mais. Então, quando Jesus multiplica os pães, e a multidão quer arrebatar ele para se tornar um rei, o que aconteceu? Qual foi a reação dos discípulos? Eles disseram, maravilha, já é tarde, tem que pôr o mestre no trono mesmo. Ele vai ser o rei e a gente vai reinar também, porque ele prometeu 12 tronos para nós, né? Então é isso mesmo, Jesus é rei, ô glória, né? Aí o que aconteceu? Se você ler Marcos capítulo 6, o versículo de número 45, nós lemos assim, ó, Marcos 6 e 45, e logo, olha o que está escrito, ó, e logo, o que Jesus fez?
por que ele obrigou os seus discípulos a subir para o barco? Porque ali na praia está perigoso, né? A multidão estava animada, estava eufórica. O problema não é a gente, irmão, o problema, porque eu até acho estranho quando alguém fala assim, olha, o ministério de alguém explodiu, o ministério de alguém está um sucesso. Gente, essas coisas não existem no reino de Deus, não existe. Talvez alguém vai reconhecer o ministério de alguém, mas no reino de Deus não existe isso. Aqui, a regra aqui no reino de Deus é o serviço baseado no amor. Aqui não tem fama, aqui não existe sucesso, aqui não se pode se empolgar com a euforia. Então o Jesus pegou e falou assim, ó, os 12 desçam para o barco, mas Jesus vai, foi obrigado, você entendeu? Jesus, sabe quando você não quer fazer uma coisa? Lembra quando você não queria comer espinafre, que a sua mãe falava, você vai ser o papai, você vai ter que comer espinafre. Lembra quando você não queria ir para a escola e a sua mãe te obrigava, levava você lá na porta do colégio, ficava lá na calçada, esperando até apitar o negócio para você ficar presa lá dentro, e você chorava. Foi isso que aconteceu aqui. E logo obrigou. Então, qual que é o nosso tema aqui, ó? Vamos para Mateus 14. Eu quero levantar uma questão aqui, ó. Por que passamos por tempestades? Você pode repetir comigo? Diga assim: por que passamos por tempestades? Ó, se eu perguntasse para qualquer um aqui, o crente menos inteligente, irmão, quer uma luta? Ô irmão, você quer ir para o deserto? Irmão, você quer passar pelo olho do furacão? Você quer passar pela tempestade? Eu não. Mas a questão é que Jesus, ele não pergunta para mim ou para você se eu quero ou se você quer. Não, ele é o Senhor. Aí ele olha assim e fala, o Edilson vai ter que passar pelo vento. E eu queira ou não queira, ele pega o barco da minha existência e fala, vai, mas não vai. Então é uma pergunta que a gente faz, né? Porque assim, vai conversar com um crente provado para você ver. Ele é tomado pelo espírito da autocomiseração, né? Ele fala, é só comigo mesmo que acontecem essas coisas. Se não fosse eu, não teria sido assim. Porque a minha cruz é a mais pesada, a minha luta é a maior, as minhas dívidas são as mais altas. E uma pergunta que a gente faz, né? Por que passamos pelas tempestades? Então vamos trabalhar aqui o texto de Mateus 14, e eu vou fazer bastante aplicações práticas aqui, ó. E a divisão é a seguinte: do 22 ao 24, os discípulos passaram pela tempestade. Do 25 ao 27, Jesus socorreu eles em meio à tempestade. No versículo 28 até o 31, Pedro viveu uma experiência no meio da tempestade. E aí nos versículos 32 e 33, Jesus acalmou a tempestade. Mas a ideia é, por que passamos pelas tempestades? Vamos lá, o versículo 22, coloque para mim Mateus 14, 22. Vamos entrar aqui no texto, observe, ó. O texto diz assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Olha para mim aqui, ó. Os discípulos entraram na tempestade. Primeira pergunta, eles queriam? Não. Até porque tinha acabado de acontecer um milagre. A vontade deles, como homens carnais que eram, com a visão material que eles tinham do reino de Deus, eles queriam que Jesus atendesse o desejo da multidão e se deixasse coroar rei, né? Mas Jesus obrigou eles. Mas eles entraram no mar, e se você lê o relato de João, João diz que eles navegaram uns 25 ou 30 estádios, e logo já caiu a noite, e já começou a tempestade, né? Então, você que está aí no seu barco, sabe qual é a primeira lição prática que a gente tem que observar aqui? É o seguinte, ó. Eles entraram na tempestade em obediência a Jesus. Foi ou não foi? Foi.
Porque Jesus falou, pega o barco, vai para o outro lado. Eles entenderam? Não entenderam. Porque a maioria das lutas que a gente passa, a gente não entende. Porque está passando, a gente só vai entender depois que termina a luta. Agora eu sei porque eu sofri. Né? Agora eu sei porque estou nesse vento. Só depois que você chega do outro lado, que o dia amanhece, que as provas passam, é que você vai entender. Eles não entenderam, mas eles passaram pela tempestade na vontade de Deus. Então, existem duas formas de você passar pela tempestade. Tem gente que está numa tempestade terrível, numa luta, numa prova, só que a tempestade dele, irmão, é na verdade o quê? Uma consequência. Então, eu vou fazer aqui uma comparação. Aí você dá uma olhada no barco da sua existência aí, vê quem está navegando no seu barco, e vê por quê? Porque temos dois personagens. Eu vou usar aqui Paulo e Jonas. Né? Jonas estava indo para Nínive, estava indo para Nínive não, ele estava indo numa direção oposta, né? E ele passou por uma tempestade. E Paulo estava indo para Roma e também passou por uma tempestade. No caso de Paulo, a tempestade que Paulo passou, a gente pode dizer que era uma aprovação, porque ele estava obedecendo. No caso de Jonas, aquele vento que ele passou era o quê? Uma consequência. Então, qual que é a diferença entre Paulo e Jonas? Simples. É porque Jonas, olha a diferença, ó. Jonas, ele estava em desobediência à vontade de Deus. E Paulo? Paulo estava obedecendo a Deus. Agora você olha para Jonas, o que ele fazia no meio da tempestade? Ele dormia profundamente. Quando você lê os Atos dos Apóstolos, você vê Paulo fazendo o que no meio da tempestade? Trabalhando incansavelmente. Quando você lê a história de Jonas, por que eles entraram na tempestade? Porque eles receberam Jonas no barco. Quando você lê a história de Paulo, por que eles passaram pelo Euroaquilão? Simples, porque eles não deram ouvido para que Paulo havia falado. Né? E quando você lê a história de Jonas, o que você vê? Que ele só testemunhou de Deus porque ele foi obrigado. Lançaram a sorte caiu para ele, um marinheiro lá marombado, pegou ele pelo pescoço e falou, você vai falar quem é você, de onde você veio, o que está errado na sua vida? Aí ele disse, eu sou crente, mas ele só pregou porque ele foi obrigado. Paulo não. Paulo estando no centro da vontade de Deus, ele se levantou e pregou e falou, olha, o Deus de quem eu sou, o Deus de quem eu sirvo. E tem uma coisa, a salvação para os que estavam com Jonas, a solução para os que estavam com Jonas, era pegar ele o mais depressa possível e jogar no mar, se não quisesse morrer. Agora, os que estavam com Paulo, a salvação deles, sabe o que foi? Foi porque Paulo estava dentro do barco, no meio daquele vento. Aí o que você faz? Olha no seu barco. Se tiver um Jonas no seu barco, o problema dele, quem resolve é só a baleia. Né? Então, se você vê que tem Jonas no seu barco, sai de perto de Jonas, porque só o vento já é terrível. Agora, se você sente que tem um Paulo no seu barco, fica perto dele, porque perto dele você vai estar seguro. E vamos parar com esse negócio, irmão, de ter dó. Tem gente que faz na carinha assim, eu estou passando uma luta. Né? Dá vontade de falar assim, é tudo consequência, porque você desobedeceu. Mas não pode falar, eu estou orando, irmão. A gente tem que ser falso, né? A pessoa fala assim, eu estou numa luta, estamos orando. Mas a vontade de falar é, você está no vento porque você é um desobediente. E se você não pular no mar, eu vou te jogar e vai ter táxi. Deus, manda o táxi, Deus. Leva, que eu não quero morrer por causa dessa praga, não. Você entendeu? É mais ou menos assim. Então, quando nós estamos no meio do vento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar se nós estamos dentro da vontade de Deus. Tem algum Jonas aí? Tem algum Paulo aí que pode levantar a mão e dar glória? Aleluia! Você pode louvar a Deus. E se você achar o Jonas, pede para o seu irmão ajudar a resolver isso, porque o barco corre perigo. Né? Vamos observar o versículo de número 24. Mateus 14, 24. Amém? E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Né?
Aqui era a segunda tempestade, não era? Então os discípulos, eles já tinham uma experiência. Tinham ou não tinham? Porque já tinham passado por uma experiência. Mas no meio daquela tempestade, sabe o que eles começaram a conversar um com o outro? Porque tem luta, irmão, que a gente tem uma impressão que não vai dar. Você fala assim, daquela vez eu escapei, mas dessa vez não vai dar. Tem uns marinheiros experientes aqui que já passou. Por que eu quero dizer? Pedro olhou para João e falou, João, da outra vez era de dia, mas dessa vez é de noite. Da outra vez, Jesus estava aqui dentro do barco dormindo, mas desta vez ele está lá fora. Da outra vez ele estava presente, era só sacudir ele e acordar ele, mas dessa vez não tem Jesus. Dessa vez nós estamos perdidos, nós vamos afundar. Não é isso? Mas eu quero dizer uma coisa para você, que se você está na vontade de Deus, em obediência, você vai atravessar. Você vai passar. Espera que Jesus vai vir te socorrer. Agora eu pergunto para você, por que passamos pelas tempestades? No caso aqui, você acha que os discípulos não questionaram? Quando eles viram que a noite caiu, quando eles viram a fria que Jesus colocou eles, você acha que eles não começaram a questionar? Disseram assim, olha, era para a gente estar lá na praia, tranquilo, era para a gente estar bem. Por que Jesus foi colocar a gente nesse rolo, nesse vento? Né? E não é isso. Mas sabe qual é a resposta a esta pergunta? Sabe por que eu e você passamos pela tempestade? A resposta é, porque dentro do barco, no meio do vento, no meio da borrasca, no meio da vicissitude, no meio do problema, a gente está clamando, orando e buscando a Deus, e no meio do vento estamos mais seguros do que na praia lá fora. Eu pergunto para você, se você não tivesse na prova, você ia vir hoje? Talvez não ia vir. Se você não tivesse precisando de uma palavra, de uma resposta, se você não tivesse passando por problema, talvez você estaria nesse momento deitado lá naquele sofazão seu de rico, com a perna cruzada, e só no controle lá, trocando de canal, aqui não, né? E você não, mas você está aqui. Então a luta, o problema, a gente às vezes tem que passar, porque esse é o meio de Jesus trazer a gente para perto dele. Você pode glorificar a Deus? Você nunca vai sentir tanta presença de Deus como na luta. Você nunca vai vir tanto na igreja como no problema. Você nunca vai orar tanto, né? Senão na tempestade. Agora quando está tudo bem, né? Aí você vai levando. Observe, aí Jesus, olha para o verso 25, ó. Aqui Jesus vai socorrer os discípulos. E aqui temos alguns princípios, observe. Então do verso 22 a 24, eles estão passando pela tempestade. No verso 25 está escrito assim, ó. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Veja se não é interessante isso, ó. Porque Jesus multiplicou os pães, aí a multidão queria fazer dele um rei. Ele falou, sobe no barco, atravessa para o outro lado. Aí veio o vento contrário, eles entraram na tempestade. Jesus subiu na montanha para orar. E eles ficaram no vento até quando? Até a quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite era no horário das 3 às 6 da manhã. Porque a primeira vigília era das 6 às 9, a segunda das 9 à meia-noite, a terceira da meia-noite às 3 da madrugada, e a quarta vigília era das 3 às 6 da manhã. E o sentimento dos discípulos é como eu já disse. Da outra vez era de dia, mas agora é de noite. Da primeira vez Jesus estava dentro do barco, da segunda vez ele estava na praia, da outra vez ele estava dormindo dentro do barco, agora ele está lá na montanha orando. Então, é uma coisa interessante, é por isso que eu gosto dos hinos da harpa. Eu vou ler aqui uma estrofe do hino 467.
Ó, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor quer a ti revelar. Né? O segundo estrofe, trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha. Fala assim para quem está do seu lado, da montanha, o mestre te vê. Sabe o que isso significa? Que de dentro do barco, eles olhavam na direção da praia e não conseguia ver nada. Mas de cima da montanha, o mestre olhava e conseguia ver o barco. No vento, na tempestade, você olha para cima e diz, cadê Deus na minha vida? E você olha, o céu está fechado. Mas de lá de cima da montanha, o mestre olha e ele vê você. Você pode glorificar a Deus. O camarada que escreveu esse hino, pastor José, estava crente. Estava crente. Por que passamos por tempestade? E olha, você não engana Jesus, não. Tem crente que ele quer comover o Senhor, ele fala assim, Deus, eu não aguento mais. E Deus fala, você aguenta, eu criei você. Tem crente que eu estou fraco, se Deus não fizer alguma coisa... E Deus fala, você vai, porque eu sei o seu limite. O que eu quero dizer para você? Esse negócio que eu não aguento mais, isso não funciona com Jesus, não. De lá de cima ele vê você e ele sabe até onde você aguenta. E quando deu o horário que eles não aguentavam mais, aí Jesus desceu a montanha, a multidão que tinha comido muito pão e muito peixe, estava com a barriga estufada, tudo dormindo, e os discípulos remando. E Jesus chegou e falou, mar, agora você abaixa, que aqui é o Criador. Você pode dar glória a Deus? Porque, irmão, aquilo que nos faz ter o sentimento que nós vamos morrer, não é nada para o nosso Senhor. O problema é que parece que vai te engolir, tem o poder de pisar por cima e ir ao seu encontro. Você pode glorificar a Deus. Aleluia! E observe o versículo de número 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma. E começaram a gritar com medo. O evangelista Marcos, ele dá um detalhe interessante, eu vou ler aqui. Marcos, capítulo de número 6, versículo 48. E vendo que se fatigavam a remar, está vendo? Ó? É aquilo que eu acabei de falar. Não funciona esse negócio que eu não aguento mais. Se Deus olhar e falar assim, ó, mais 3 meses ela aguenta ainda, né? Então você vai remar ainda mais 3 meses ainda. E vendo que se Deus falar assim, olha, a bênção dela o socorro meu só vai chegar em 2022, 2023, por quê? Porque eu que fiz, eu sei a estrutura, eu sei que vai. Eu sei que aí tem combustível. Agora, se alguém também não aguenta mais, pode ter certeza que o mestre não atrasa. Não é você que diz o seu limite, é o mestre. Olha aqui, ó. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar. Aí diz assim o texto, olha que interessante, ó. E queria passar. Sabe aquele negócio? Eles estão dentro do barco, já não tinham mais força, remando. Aí deu aquele relâmpago, sabe quando relampeia de cordinha? Porque aqui era madrugada, noite escura, mar encapelado. Aí relampejou de cordinha, alguém olhou assim e viu um vulto. Mas que jeito que Jesus fez? Quando o barco estava assim, Jesus não foi caminhando assim na direção do barco. Olha o que Marcos disse. E queria passar. Então o Senhor veio como que caminhando do lado assim. Porque se ele vai na direção do barco, eles pulam. Você entendeu? E qual que é a prova? Que eles não esperavam mais o socorro de Deus. Versículo 49, olha o que diz, ó. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, então eu creio que alguém viu primeiro, pastor Osésio. Relampejou, ele
Eu assim vi o vulto. Aí o João falou: Pedro, olha, tem alguém ali. Você está doido, rapaz? Aqui não tem ninguém, uma tempestade dessa. Olha lá para você ver. Aí quando relampeou de novo, aí todo mundo começou a olhar. Aí eles começaram a gritar: ai meu Deus, é um fantasma. É interessante o crente na prova. Ele esquece de Jesus e começa a acreditar em assombração. O que isso prova? Que eles criam em fantasma. Eles criam que um fantasma poderia vir ao encontro deles no meio da tempestade, mas eles não criam que Jesus poderia da montanha vê-los e até mais, poderia vir socorrê-los. Como é que está a sua fé nesse problema, hein? Você ainda tem esperança? Será que Jesus ia colocar você num problema que ele não teria solução? Será que Jesus vai te colocar num vento que ele não pode te socorrer? Você tem um Senhor. Renove a sua fé, renove a sua esperança. O Senhor está falando com você nesta noite. Eu te coloquei na prova, mas eu não te abandonei. Aleluia! Quando eu leio Mateus 14, Jesus ele diz assim, ó, e eles começaram a gritar com medo. O que será que eles gritavam, hein? Não há um registro. Mas o que será que eles gritavam? Deveria ser horrível, né? Quando você assusta uma pessoa, você já viu essa cena. Então, aí Jesus, porém, lhes falou logo dizendo, qual foi a primeira coisa que Jesus disse? Tem bom ânimo. Diga comigo assim, tenha bom ânimo. É, irmão, porque tem crente que no momento que ele entrou na prova, né, ele fecha a cara. Parece que almoça, janta e toma café no Giló. Ele fica assim. O que foi, irmão? É a luta. Tenha bom ânimo, meu irmão. O Senhor está aqui dizendo, tenha bom ânimo. Aí ele disse assim, ó. Tende bom ânimo. Sou eu. Não temais. Irmão, o que ele queria dizer com essa palavra? Vocês estão acreditando até em fantasma e não cogitaram na possibilidade que eu tinha poder para socorrer vocês. Vocês acharam que eu havia abandonado vocês, mas o tempo todo da montanha eu estava vendo vocês e eu não abandonei vocês, eu estou aqui, eu vim trazer o socorro. Então Jesus ele está aqui nesta noite falando para você. Você está pensando o quê? Que eu te esqueci? Eu posso não ter dado resposta, mas eu vejo as suas lágrimas, eu vejo a sua dor, eu tenho recebido as suas orações, eu sei as tuas forças e eu não te abandonei. Eu gosto do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Aleluia! E ele está falando, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações. Então o nosso Deus, irmão, ele não nos abandona, irmãos. Pastor, por que passamos pela tempestade? Sabe por quê? Irmão, será que os discípulos em algum momento imaginavam que Jesus tivesse esse poder? Porque quando você vai andar, eu mesmo já passei por algumas tempestades, literalmente. Uma vez lá no estado do Paraná, pastor José, nós passamos por uma tempestade, eu e um colega meu, que o vento começou a arrancar a gente do chão. E tinha um moleque que eu não gostava dele de jeito nenhum, que eu era atribulado, ele era pior do que eu. E o vento levantou ele começou a gritar, eu falei, leva, né? Mas o que eu quero dizer? É que um ser humano, irmãos, mesmo ele estando numa terra firme,
Quando o vento é contrário, às vezes ele não consegue caminhar contra o vento. Mas Jesus, será que os discípulos imaginavam que ele tinha poder de andar por cima do mar? Então, por que a gente passa pela tempestade? Para a gente poder ter a revelação do amor de Deus e do poder que Jesus tem. Se nós não vivermos o problema, como é que a gente vai saber o tamanho do Deus que a gente serve? Então eu quero dizer uma coisa para você. Tudo que está acontecendo na sua vida é para que você conheça melhor o Deus que você escolheu servir. E Ele não te abandonou. No meio de tudo isso, você espera aí que na hora certa Ele está vindo. E não é o mar, não é o vento, não é aquilo que é contrário que vai impedir o teu Deus de socorrer você na sua tempestade. Aleluia! Porque nós muitas vezes aumentamos o problema e diminuímos o nosso Deus. Aí você imagina a cena, né? Está os 12 homens dentro do barco. E Jesus parava dizendo, sou eu, não temais. O que você acha que os 11 fez? Eles foram tudo lá para o fundo do barco, assim, ó. Aí Pedro resolveu ter uma experiência. E é só Mateus que registra isso. Aí Pedro, ele quis dar uma de corajoso. Olha para o versículo de número 28. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu mesmo, se não é um fantasma, não é uma alma do outro mundo, se é o Senhor mesmo. Então, todo mundo foi lá para a ponta do barco, lá no fundo do barco. Pedro veio aqui na ponta aqui e falou assim, ó, se é o Senhor mesmo, então manda que eu vá ter contigo por cima das águas. Né? Eu creio que o Tomé, do jeito que o Tomé era incrédulo, né, o Tomé no fundo falou assim, esse é doido mesmo, e se for um fantasma? Você entendeu? E Jesus, irmão, ele gosta de crente corajoso. Porque tem gente que quando, você pode ver, tem pessoa que se a igreja estiver bem, oh, maravilha. Mas se a coisa virar ao contrário, desaparece. Agora tem aquele que não, fala, agora que está difícil, agora que eu quero ver se Deus é na minha vida mesmo. Jesus, se és tu, eu quero que o Senhor me mande ir ao teu encontro. O Senhor olhou sorrindo assim e falou, vem. Diga para quem está do seu lado aí, não é um mecanismo, não. Diga assim, Jesus gosta de quem tem coragem. Você pode glorificar a Deus? Porque tem gente que não tem coragem nem de dar glória a Deus, irmão. Aleluia! Vem! E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, imagina a cena. Ele pegou, colocou um pé assim, ó, fora do barco, assim, pisou, estava firme. Aí ele pisou o outro assim e falou, vai. E começou a andar. Né? Então, se o fato de Jesus andar por cima do mar era um milagre, agora Jesus estava fazendo um segundo milagre. Ele colocou o Pedro para andar por cima do mar. E Pedro começou a andar, deu alguns passos, falou, é Jesus mesmo. Que experiência gloriosa teve Pedro, né? E os 11 medrosos estão lá no fundo do barco, tremendo. E se for um fantasma? E Pedro, observe o versículo 30. Mas sentindo o vento forte, o que Pedro sentiu? Ele teve medo. E começando a ir para o fundo. Então, por que Pedro afundou? Talvez porque, quando ele sentiu o vento forte batendo no rosto dele, né? Talvez ocorreu na mente dele assim, peraí, isso foi um fantasma. Já é pavoroso a ideia de ser um fantasma. E se for uma assombração, eu estou indo ao encontro dele. Né? E se não for Jesus? E ele tirou um pouco o foco de Jesus, desviou o olhar de Jesus, e ele começou a ser tomado pelo medo, e nesse momento ele começou a afundar. Né? E não é essa a experiência de muita gente, irmãos? Porque nos dias que a gente vive, se o crente ficar só na internet assistindo vídeo, de tanto escândalo que acontece, é tanta tragédia, é tanta mentira, é tanta heresia, é tanta apostasia, é tanto mercenarismo,
Então, se você começar a olhar tudo que é contrário, você começa a dizer assim, mas aonde é que está o povo que é de Deus mesmo? Quem é de Deus de verdade? Mas aquele, irmão, que conhece Jesus, ele firma o olhar em Jesus, porque Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Você tem que olhar para Jesus, você não tem que olhar para mim, nem para ninguém, é lógico. Eu devo ser um exemplo, pastor Osés deve ser um exemplo, todos os que professam a fé devem ser um exemplo, mas a gente não pode olhar, a gente tem que olhar para Jesus, porque os dias que a gente vive é difícil. E quando Pedro viu que ele ia afundar, o que ele fez? Mateus diz assim, ó, e começando a ir para o fundo, ele clamou dizendo, Senhor, salva-me, né? Então ele pediu socorro, falou, Senhor, me socorre, ele afundando. Aí Jesus, diz o texto, e logo Jesus, esse logo Jesus, pastor, não dá a entender que Jesus não só tinha o poder de andar sobre o mar, mas se fosse preciso, ele dava uma apertadinha no passo. Eu não afirmaria que Jesus teria, o texto não diz que Jesus correu, mas e logo Jesus. O que é o logo? É o apressar. Quer dizer que Jesus vinha vindo num passo. Quando Pedro clamou, ele apertou o passo, foi lá, não sei se catou o discípulo pelos cabelos, pela barba, ou mas o texto diz que segurou-o, né? E é verdade, essa é a nossa experiência. Às vezes eu mesmo passei um processo na minha vida, e de vez em quando eu olho para trás, a minha mulher fala assim, mas a gente passou ali? Eu falo, passamos, né? Eu falei, como que nós passou? Eu falei, não foi a gente que passou, né? Foi Jesus que segurou a gente. Quantos aqui já foram segurados por essa mão que segurou Pedro? E eu sinto de dizer uma coisa para você, às vezes você diz assim, eu não aguento, você por você mesmo não aguentaria, mas há uma mão que te segura. Aleluia, há uma mão que te segura, e não é o mar, não é o vento, não é a crise, não é a crítica, não é a calúnia, às vezes não é o seu próprio fracasso que vai te fazer afundar. Por quê? Porque há uma mão que te segura. Há uma mão que te segura, você pode levantar a mão e glorificar a Deus. Ninguém está aqui com as próprias forças, viemos até aqui, porque naquele momento que a gente afundou, você clamou e houve uma mão que te segurou. Aleluia. E o que foi que Jesus disse para ele? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Agora, deixa eu levantar a questão aqui, que não é para terminar, que o relógio é cruel. Presta atenção. Por que passamos pela tempestade? Porque no meio da tempestade, Deus dá a cada um de nós a oportunidade de ter uma experiência pessoal. Eu vou perguntar, os irmãos respondem. O barco passou pela tempestade? Sim ou não? Amém? Os 11 passaram pela tempestade? Amém. Mas eu pergunto, os 11 andaram por cima do mar? Não, não. Quem andou por cima do mar foi só Pedro. Por quê? Porque ele teve a ousadia de falar, ó, se é o Senhor, eu quero também andar. O que é isso? Por exemplo, ó, todo mundo não está passando pela pandemia, sim ou não? Então, mas não teve aqueles que no meio desse processo aí, tiveram uma experiência diferente, não é isso? Então, irmãos, por que às vezes o vento vem e sacode a igreja inteira, né? É porque nesse sacudir da igreja inteira, tem aquele homem, aquela mulher, que a luta e o vento leva ele a dizer, Deus, no meio de tudo isso, eu quero uma evidência de que o Senhor está comigo. Se é o Senhor mesmo, faça alguma coisa. Então aí Deus, ele leva você a ter uma experiência. Você já pensou, pastor Osés, depois que passou tudo? Os apóstolos iam contar essa história. Aí Pedro levantava e dizia assim, olha, foi terrível, mas eu andei por cima das águas. Eles ficaram com medo, mas eu tive a experiência.
Aleluia. Foi. Já pensou? Jesus pegou ele, sei lá se foi pelo cabelo, pela roupa, ergueu ele, o que também é um outro milagre, né? Olha, Jesus andar por cima do mar é um milagre. Jesus dá ordem para outro homem, sem nenhum poder andar sobre o mar, é outro milagre. E Jesus pegar e segurar porque na terra firme aqui, se o Gabriel cair, eu não consigo erguer ele. Agora Jesus pode, é um milagre. E aí ele pegou na mão de Pedro e disse: vem comigo, agora a gente vai junto. Que experiência, né, irmão? É aquela situação assim, onde que está a turbulência e você sente Jesus pertinho, assim, segurando na sua mão, dizendo assim: estamos juntos. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. Qual que é a grande bênção da luta maior? É que quanto maior a luta, mais perto a gente sente Jesus segurando em nossa mão. E Ele está aqui nesta noite. Se for preciso, Ele faz carinho em seu rosto, Ele te abraça, Ele fala no seu coração: eu estou contigo e você vai passar. Aleluia! E você sabe o que é o legal de tudo isso, irmão? É que nas nossas experiências, quando começa a acontecer alguma coisa, você pode ver, o cara começa a pregar, né? Ele fala assim: mas eu prego mesmo. Né? O cara começa a cantar, ele fala: mas eu canto mesmo. Deus usa ele em profecia, daí o negócio acontece, mas me usou, foi eu. O que eu estou querendo dizer? Quando Pedro foi andando de encontro com Jesus, o que ele pensava? Eu estou andando por cima do mar. Agora, a hora que ele afundou, que Jesus catou ele, ergueu e pegou na mão dele, aí ele andava assim e falou: eu sei que não sou eu, é Jesus. Eu estou aqui, irmão, eu sei que não sou eu sei que é Jesus. Fosse por mim, eu não estava aqui não. A minha força não dava nem para os quilômetros anteriores. Eu sei que tem alguém segurando na minha mão o tempo inteiro. E é por isso que nós passamos pela tempestade, para que o nosso ego, o nosso orgulho, para que nós venhamos despojar do nosso eu e dizer assim: se aconteceu alguma coisa, foi porque foi Jesus que fez. Aleluia. Agora olhe para a última parte aqui, ó, verso 32, observe. E quando, já imaginou os 11 dentro do barco? Pedro vai e volta com aqueles que eles achavam que era o fantasma. E Jesus vem e está. Você lembra da primeira experiência? Era de dia, Jesus dormia, eles sacudiram Jesus: acorda, estamos perecendo. Jesus levantou, falou: homens de pequena fé. Aí ele olhou e falou: vento, mar. Você prestou atenção que na primeira tempestade, Jesus repreendeu o vento, ele repreendeu o mar. Agora nessa experiência aqui não, era de noite, ele desceu lá da montanha, veio pisando na crista do mar, veio ao contrário do vento, pegou Pedro, veio caminhando, e sem dizer nenhuma palavra, a hora que ele pisou dentro do barco, ele não deu ordem nenhuma. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quer dizer que aquela tempestade, ela foi acalmada pela presença do Senhor. Você pode ver. Quando você sente Jesus pertinho de você, às vezes seus filhos falam assim: pai, como é que a gente vai fazer? Aí você fala assim: fica tranquilo. Você já teve aquela sensação de paz, assim, que você olha e você realmente não sabe o que vai acontecer, não sabe o que vai fazer, não sabe de onde vai vir a solução, mas você fala assim: fica tranquilo, Deus vai dar um jeito. O que é isso? É a presença de Jesus no nosso barco. Vocês entenderam isso? Aleluia! Irmão, essa segunda experiência da tempestade, ela aponta para a igreja. Porque há 2000 anos atrás, Jesus mandou os discípulos pegar as redes do evangelho e atravessar os mares anunciando o evangelho. E ele subiu para a montanha. E nós estamos no meio dessa trajetória, no meio desse vento. Mas a hora que Jesus vê que a igreja não suporta mais, o que ele vai fazer?
ele vai descer dentro desse barco e tudo vai acalmar. E nós vamos ancorar na praia da eternidade. Não desanime, meu irmão, o dia já está amanhecendo e Jesus já está chegando. Esse barco que é a igreja, ele não vai afundar, porque Jesus é o dono deste barco. Você pode louvar a Deus. Eu sinto Jesus aqui dentro do barco, irmãos. Aleluia, não tem vento e nem mar que possa tragar essa embarcação. Porque ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. E olha para o último versículo. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e... Você já reparou que no meio da tempestade você reclama? Eu não aguento mais, eu não aguento mais. Você questiona, né? Por que só eu que tenho que passar por isso? Não é isso? E quando a coisa fica feia mesmo, que você vê os seus fantasmas, você grita, você clama. Mas a hora que Jesus chega, que o mar acalma, que o vento cessa, e que chega a bonança, a única coisa que a gente sabe fazer é adorar. Eu quero dizer uma coisa para você. O tempo de você adorar está chegando. Porque o teu socorro está vindo. Você não está abandonado à deriva, não, meu irmão, minha irmã. Você ainda vai prestar esta adoração. E olha os discípulos, eles diziam assim, ó. Eles chegaram, Jesus chegou na ponta do barco assim. Todo mundo ajoelhou e falou, és verdadeiramente o Filho de Deus. Então por que a gente passa por tempestade? Para que a nossa fé seja fortalecida. Porque se você ler o relato de João, quando o dia amanheceu, o que aconteceu? Porque Jesus transformou o pão multiplicou os pães aqui, né? Aí enviou os discípulos, a multidão com a barriga cheia, dormiram, rotando peixe e pão, comeram o milagre. Sabe o que é o problema da vida cristã? A gente dá muito valor para o milagre. Precisa ver a namorada que Deus preparou para mim, pastor Edilson. Precisa ver o carro que eu comprei, glória. Isso é bom. São os milagres. Mas às vezes, o Senhor fala, não, você vai passar pelo vento, porque é o vento que vai fazer você saber quem eu sou. Você entendeu? Quando o dia amanheceu, a multidão acordou. Cadê Jesus? Está na montanha, está lá em cima orando. Aí alguém subiu na montanha lá, chegou lá, não está aqui na montanha. Aí procurou Jesus. Mas para onde que Jesus foi? Aqui não tinha nenhum barco. Os discípulos dele saíram bem primeiro. Aí procuraram Jesus, não acharam? Foram do outro lado. Chegaram lá, Jesus estava lá. Aí o que eles perguntaram? Rabi, como que o senhor chegou aqui? Né? Por quê? Porque quem dormiu a noite inteira não sabe o milagre que Jesus fez. A vantagem de você passar pelo vento é que você consegue ver o que Jesus realmente é capaz de fazer. Tem pessoa, irmão, que pela falta da luta não entende o evangelho, não entende a palavra de Deus. Aí Jesus olhou para ele e falou assim, eu conheço vocês vieram atrás de mim porque vocês comeram do pão e saciaram. Vocês jantaram ontem, estão querendo café da manhã hoje. Só que eu não sou o Cristo do pão político. Eu sou o Cristo do pão espiritual. E Jesus pegou o porrete, e pau, e pau, e pau. Quando ele terminou o discurso, o que o povo falou? Dura esse discurso. E aqueles que tinham comido do milagre,
Não, milagre Deus faz. Quantas pessoas que vieram aqui e receberam a bênção. Eu conheço gente que, se eu fosse Deus, não daria para eles o que Deus deu, porque Deus é muito bom e eu sou muito ruim. Eu olho assim e falo, mas não dá certo isso daí. Tem que diminuir a bênção para ver se o cara vem. Mas não, Jesus vai lá e tome. A hora que Jesus terminou o discurso, um olhou para o outro e falou assim, olha, o pão ontem estava gostoso, mas esse discurso hoje está amargo. E todo mundo começou a cair fora. Aí Jesus virou para aqueles que tinham passado pela tempestade e disseram assim, e vocês? Vocês querem cair fora também? Porque ninguém é obrigado a ser crente não, e nem me seguir não. Aí Pedro, que tinha andado por cima do mar, que tinha passado pela tempestade, falou, mestre, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós passamos essa noite remando. Aleluia, a gente viu o Senhor andando por cima do mar. Aleluia, o Senhor me grudou pela sua mão, pela barba, pelos cabelos. O Senhor me segurou. Eu vi o Senhor acalmar o vento. Como é que eu posso te deixar? Nós temos crido, Senhor. Nós sabemos quem o Senhor é e a gente não vai te abandonar. Então por que você passa pela tempestade? Para você desenvolver uma fé verdadeira e madura. Quantos podem glorificar a Deus? Pastor Oséias.